pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam com o coração pronto, receptivos para a palavra que nós temos hoje, para a gente estar pensando, refletindo e colocando em prática o que Deus tem para nós. Então, gente, eu pensei em fazer uma reflexão hoje em base a duas perguntas, né? Que várias pessoas fazem, inclusive eu fiz por muito tempo, que é: como ouvir a voz de Deus? E a outra é: como é a voz de Deus? De que modo Deus fala? Então vamos lá, gente. Para isso, para nossa reflexão de hoje, eu queria pegar uma ilustração nosso natural mesmo, que é o quê? Um relacionamento entre pai e filho, porque eu trato muito Deus dessa maneira, né? Até no meu momento de oração mesmo, eu não costumo falar Deus, eu costumo falar realmente Pai. Me dá uma sensação de que Ele está realmente perto e que Ele me vê como filha e não como uma pessoa muito longe dele, né? Mas isso é algo meu e se vocês quiserem experimentar, eu acho que é super válido. Gente, então, a primeira pergunta é como ouvir a voz de Deus? A gente pode pegar esse exemplo aqui. Logo que um bebê nasce, ele não conhece a voz do pai. Então, com o tempo que o pai vai falando, né, e que vai fazendo parte do dia a dia daquela criança, o que acontece? Ela vai se familiarizando com aquela voz. Ao ponto de um dia, né, você tá com um bebezinho, eu acredito que já aconteceu com vários de vocês, tá com um bebê no colo, e o pai lá do outro lado fala: cadê o bebezinho do papai, né? E o bebê logo vira, né, porque ele sabe, ó, a voz do meu pai, né? E muitos viram até com um sorrisinho, né, procurando onde que tá o pai. E isso, gente, por quê? Porque ela está crescendo e ouvindo todos os dias, todos os momentos, aquela voz perto dela. E a mesma coisa com Deus. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, nós conversamos com Deus como nosso Pai, nós vamos entendendo que a voz dele está falando aqui, né, dentro da gente, na nossa consciência, no nosso coração. E aí vem a segunda pergunta: qual é a maneira que Deus fala? Gente, Deus fala de várias maneiras, assim como o nosso Pai natural. Exemplo, quando eu era pequena, se eu estava fazendo alguma coisa errada, meu pai não precisava me falar nada. Ele só olhava para mim e eu já sabia que eu estava em apuros, né? Olhou assim para mim várias vezes, né? Ou muitas vezes não falava, silêncio, não precisava nem olhar, né, no meu rosto, porque eu sabia que aquilo ali talvez já era uma resposta de alguma pergunta que eu fiz, né? Um sim ou não. O silêncio já indicava não. E é a mesma coisa Deus com a gente. Mas eu posso dizer uma coisa: se você colocar o meu pai com 10 homens diferentes e o meu pai falar alguma coisa, eu vou saber quem que é o meu pai. Eu posso estar de olho fechado, mas eu vou saber que é meu pai, porque eu conheço a voz dele, porque eu cresci com ele, porque eu criei essa intimidade de relacionamento de pai e filha. Então a voz do meu pai é inconfundível. Às vezes vou pra casa dos meus pais, né? E às vezes eu tô lá de férias, então às vezes eu tô lá no fundo conversando com a minha mãe, mas meu pai abriu o portão lá na frente e ele conversou, assoviou. Eu sei que meu pai chegou, né? A voz dele é inconfundível para mim. Então, gente, é a mesma coisa com o nosso Pai, o nosso Pai do céu. A voz dele, em Apocalipse 1, tem um versículo que fala, que João, quando ele estava tendo a revelação, né, do livro de Apocalipse, ele falou assim: a sua voz é como de muitas águas. Gente, o que isso quer dizer? Olha, quando a gente vai em uma cachoeira, né, e a gente vê aquela queda d'água e a gente vai se aproximando daquela queda d'água, se a gente conversa com alguém, a gente não consegue mais ouvir a outra pessoa. Por quê? Porque o barulho da água que bate nas pedras é muito alto. Então aquela água caindo faz com que eu não ouça nem mais a minha voz. E é assim a mesma coisa com Deus. Se você quer ouvir, se eu quero ouvir a voz de Deus, muitas vezes eu tenho que me calar e deixar que a sua voz fale mais alto do que a minha. Chega um momento que eu posso estar ali
na praia, conversando ali com um amigo, uma amiga, vem aquelas ondas e faz aquele barulho todo, a gente não consegue mais conversar, porque o barulho das ondas tomou conta do lugar, aquele som foi mais alto. E para isso acontecer, gente, para que a gente ouça mais a voz do Senhor, nós temos muitas vezes que nos calar, calar o nosso pensamento, as nossas razões, chegar em oração para Deus, muitas vezes estar em silêncio, só para que Ele fale, porque Ele conhece o nosso coração e Ele vai responder para a gente em base àquilo que tá. Ai, Vivi, como é que Deus responde? Gente, de várias maneiras, igual a gente falou. Mas, gente, se você não tem habitude de ler a palavra que é do Pai. Gente, o que é a palavra? Nada mais é do que a instrução que Deus deixou para nós de como vivermos melhor, de como viver de um modo que ele vai se sentir feliz, que ele vai se falar assim, nossa, esse filho eu tenho muito orgulho, como ele falou para Jesus, né? Esse filho eu tenho muito orgulho. E muitas vezes, quando a gente tem que tomar alguma decisão, isso acontece muito comigo, eu tenho que tomar uma decisão no momento, eu não consigo orar naquele momento, mas eu falo, Deus, me ajude a tomar uma decisão. E muitas vezes vem o quê? Um versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque eu passei tempo conhecendo o meu Pai através daquilo que ele escreveu. Leia a Bíblia para que você conheça a palavra que Deus deixou pra gente. É só isso, Vivian? Não, Deus pode mandar pessoas para falar com você, um amigo, às vezes até um desconhecido. Deus pode colocar uma situação em que aquilo com certeza foi Deus que falou comigo, porque eu conheço o modo dele de falar. A sua intimidade com Deus vai te levar a saber ou não, se aquela voz vem de Deus ou não. Por quê? Porque Deus fala de várias maneiras. E se você tem intimidade suficiente com o seu Pai, a voz dele vai ser inconfundível em cada situação que ele falar com você. E você vai ter certeza que ele está falando e você vai poder pegar uma direção para a sua vida que vai agradar a ele. Então, gente, eu vou deixar essa reflexão com vocês. Coloque em prática essa palavra de Deus. Leia todos os dias. Quando for em oração, Deus, eu não quero pensar que você está longe, mas você é um pai que está aqui perto de mim me ouvindo. E eu quero aprender a ouvir a tua voz. E eu quero, como filha, aprender a responder à sua voz. E estar perto de você e criar essa intimidade contigo, para que a sua voz seja inconfundível. Mas você pode estar em um lugar com várias pessoas, mas quando Deus fala, é uma voz de muitas águas, é inconfundível e a gente só tem que ficar em silêncio e escutar o que ele tem para nos dizer. Então, gente, que vocês possam ser abençoados assim como eu fui. Coloque em prática, que o coração de vocês seja uma terra boa, onde essa palavra possa cair e ela possa crescer e dar frutos. Tenha uma semana abençoada e nos vemos na próxima reflexão.